Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nicolas Gerardi e a proposta desse canal é compartilhar alguns estudos, alguns tópicos, histórias, experiências da minha vida que eu acredito que sejam interessantes compartilhar com você, tá? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tópico se vale a pena fazer faculdade ainda no Brasil, tá? A resposta complicada é depende. E por quê? Na minha primeira visão, o o único ponto que realmente valeria a pena você fazer uma faculdade na situação que o Brasil se encontra é se você fazer uma faculdade pública. Por quê? Primeira vantagem, obviamente, é gratuita, vamos dizer assim, né? Se é que você entende. Primeiro que você não vai ter que pagar, você tem uma liberdade muito grande para assistir às aulas, fazer o que você quiser, basicamente. E outro é o status, querendo ou não. Faculdades públicas ainda assim dão uns status para as empresas que querem contratar, principalmente se você quer seguir uma vocação mais complicada. Se você quer ser advogado, se você quer ser médico, enfim, você entrar numa faculdade pública de medicina, de direito, é um status muito grande. É muito difícil no Brasil. São um dos cursos mais concorridos, principalmente medicina. Então, vai depender disso, né? Como eu falei, existem empresas que contratam somente de certas faculdades. Isso é real. Eu cheguei a fazer entrevista para ser estagiário de empresa de fundo de carteira. Eles basicamente gerenciavam carteiras dos clientes, né? E eu conversando até com o dono, na época que eu cheguei a fazer a entrevista com ele me disse que eles só mandaram o anúncio da vaga para a faculdade que eu estava na época, né? Que era a FATEC. Somente uma unidade da FATEC, não todas as FATECs, tá? Nesse caso era a FATEC São Paulo, que é ainda muito renomada, muito antiga. Então, querendo ou não, isso ainda acontece. Ainda mais para empresas grandes, que existem muitos relatos de que algumas empresas só contratam de faculdades particulares mais renomadas, FGV, Mackenzie, enfim. Então, tem esse ponto do status ainda assim, querendo ou não, tá? Desvantagens, muitas, basicamente. Os professores são muito letárgicos. Como eu falei no vídeo de introdução, contando quem eu sou, falando um pouco mais da minha história, eu expliquei um pouco melhor na faculdade. E basicamente, os professores são velhos, literalmente muito velhos, muito letárgicos. Então, se você tem às vezes alguma dúvida, o professor acaba só te ignorando, só para dar continuidade na aula. Como se ele tivesse decorado tanto, feito um roteiro e tivesse decorado para a aula todo semestre que ele for dar a mesma aula para cada turma. Então chega a ser um negócio ridículo. Uma situação que eu lembro muito bem também é um professor que ele já era velho, então ele já tinha lá pelos seus quase 80 anos de idade, né? E ele era obeso. E caso o elevador não estivesse funcionando no dia, não tinha aula, porque a sala de aula era basicamente no quinto andar e ele não conseguia subir as escadas. E outra coisa também é a infraestrutura é péssima, porque muitas das vezes os elevadores não estavam funcionando. Então já ouvi história de que uma aluna cadeirante, ela estava no quinto andar justamente desse professor que não conseguia subir e descer as escadas. E no meio da aula, o elevador parou de funcionar. E ela teve que esperar mais ou menos até quase meia-noite para sair da faculdade, porque a cadeira de rodas dela era aquelas diferentes, não era uma cadeira de rodas normal, era aquela que ela própria consegue segurar, controlar, né? E ela é pesada, não é qualquer um que consegue levar ela. Até com duas pessoas é difícil carregar, porque é pesado. E isso é ridículo. Ter que esperar até meia-noite porque o elevador não está funcionando. Então, até para outras pessoas que têm alguma necessidade especial, simplesmente ridículo. Outro ponto também é que o conteúdo extremamente desatualizado, tá? Para você ter ideia,
Eu cheguei a fazer um curso de tecnologia, é um dos mais comuns de se fazer hoje em dia, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. E eu cheguei a ter aula de Fortran, linguagem de programação Fortran. Tinha eletiva para quem quisesse escolher também de COBOL. Então, cara, são linguagens que, ok, hoje em dia algumas empresas usam, mas elas preferem muito mais se focar nos especialistas da linguagem. Eles não vão querer contratar alguém sem experiência para treinar. Muito provavelmente não, tá? Então, um conteúdo extremamente desatualizado, não só de linguagem de programação mais antigas, mas também no geral, tá? Então, desvantagens chegam a ser muitas. Agora, indo para a faculdade particular, sinceramente, na minha visão, só vale a pena você fazer uma faculdade particular se os seus pais forem pagar pela faculdade. Porque, basicamente, a mensalidade provavelmente vai ser cara, ainda mais se você for fazer uma faculdade um pouco mais renomada, Mackenzie, enfim, que tem gente que chega a pagar quase R$ 3.000 numa mensalidade. E você trabalhar só para pagar a faculdade, cara, tem muita gente que faz isso, que eu conheci que fazia isso, chegar a pagar uma mensalidade de praticamente R$ 1.500. Cara, na minha visão, isso não faz sentido algum, tá? Então, talvez seja mais interessante você pegar o dinheiro que você estaria investindo numa mensalidade, numa faculdade mais cara, e estar investindo em você mesmo, na sua própria educação, em vez fora da educação formal, tá? Ou dependendo, até abrir um negócio, dependendo. Porque você investir todo mês o mesmo preço, digamos, R$ 1.500 em um negócio, cara, a probabilidade é muito grande de dar certo. Principalmente você está investindo um bom dinheiro e você vai ter a vontade de querer fazer dar certo, ainda mais porque você vai estar colocando o seu próprio dinheiro, tá? Então, indo para a questão do diploma, cara, eu diria que hoje em dia é muito esforço para você ir atrás de um diploma numa faculdade em troca de pouca recompensa, porque as empresas elas querem o diploma, mas na verdade a prática que você vai ter da faculdade e que você realmente vai aplicar dentro do seu dia a dia na empresa é muito baixa, muito, muito baixa. Daí, como eu falei, diploma maior, melhor conhecimento? Cara, não necessariamente. Como eu falei, dependendo da sua vocação, se você for médico, advogado, enfim, você não vai querer ser operado por alguém que não é médico de verdade. Então você vai querer ter a comprovação de que o cara realmente passou por todas as fases da faculdade, realmente se formou com mérito e honra, e o cara vai estar apto para te operar. Senão você não vai querer, você vai querer um médico de verdade, não formado em chat GPT, né? Ou formado como autodidata. Mas, obviamente, tem que sempre lembrar dos resultados. Geralmente os resultados se falam mais alto por si próprios, tá? Então, é aquela coisa, você preferiria um médico que teve todo o conhecimento, teve todas essas fases, mas que a taxa de cirurgias bem-sucedidas dele é baixíssima, ou um médico que foi autodidata, não teve o conhecimento formal, a educação formal da faculdade, mas a taxa de cirurgias bem-sucedidas dele é quase 100%. Provavelmente ele escolheu o médico que tem a taxa de cirurgias mais bem-sucedidas, né? Então, os resultados também falam por si. Esse é um ponto importante para você analisar. Isso vai para o conhecimento prático e teórico, né? Como eu sempre falo. Inclusive, existe até diploma de porra nenhuma, exatamente, que é o bacharelado interdisciplinar, que é basicamente um curso de bacharelado que você faz sobre várias matérias, humanidades, ciências, sociais, enfim, e no final você acaba se especializando em nada. É literalmente um diploma de porra nenhuma. Inclusive tem muita gente que faz isso. É bem aquele caso do moleque que ele não quer nada com a vida. Muito provavelmente ele é herdeiro, né? E o pai dele quer que ele faça alguma faculdade, senão ele não vai ter acesso à herança dele, tá? E voltando aqui, o conhecimento que você pega e você aprende de fato na faculdade, o que você vai aplicar no dia a dia das empresas é quase zero, tá?
Inclusive, isso serve para mim, porque a empresa que eu trabalho atualmente, que é a primeira fonte de renda, todo o conhecimento que eu aprendi na faculdade, eu não usei nada, zero, absoluto zero. Tudo que eu tive de aprender, eu aprendi com outras pessoas e por conta, estudando por conta. Tecnologias novas que eu não conhecia, que não eram novas para a faculdade, não eram atualizadas. Então, cara, assim, a percepção que você tem que ter do mercado de trabalho, caso você queira seguir isso, é outra, tá? Totalmente fora do escopo de faculdade, porque a faculdade é basicamente uma fábrica de diplomas, infelizmente. E o que fazer, né? Na minha visão, primeira coisa, você procurar educação real, não formal. Investir em habilidades que sejam úteis para a sua vida, tá? Então, habilidades que estão em alta, programação, design, experiência do usuário, inteligência artificial, blockchain, criptomoedas, investimento, cara, coisa que você realmente vai usar durante a sua vida, tá? Não aprender sobre matéria na faculdade que realmente não vai servir para nada, tá? Então, essa seria a minha primeira dica. Segundo, se você tem menos de 30, dependendo até 40, cara, fugir do Brasil é uma opção viável sim, porque você tem que ver muito dos incentivos que você tem no seu país. Cara, se o seu país se te incentiva a ser vagabundo, cara, não faz sentido você estudar e ser trabalhador, tá? Então, procurar outros países que realmente têm incentivo. Um muito famoso é o Paraguai, tá? Claro, vai ser arriscado, você tem que considerar o aspecto de se você tem família no país. Se você tem família no Brasil, cara, é complicado você sair, você abandonar para seguir o seu próprio caminho. Cara, você vai ser uma ovelha negra, é muito complicado. É uma questão, um tópico que você tem que considerar de forma delicada, tá? Mas pensando fora desse quesito, digamos que você seja solteiro, não tenha família em larga escala aqui no Brasil, é novo e vai arriscar. Cara, a melhor opção, pelo que eu tenho estudado, é o Paraguai. Um cara muito interessante, inclusive eu recomendo é o Felipe Ojeda. O cara manja muito do assunto para tirar a residência fiscal, até mesmo cidadania. Inclusive, no primeiro vídeo aqui que eu botei no canal do livro Bitcoin para Todos, ele fala sobre esse assunto, tá? Esse aqui. O nome dele tá aqui, deixa Felipe Ojeda, aqui no cantinho. Felipe Ojeda. O cara é fera, manja muito do assunto. Se quiser entender melhor, procura o cara, que ele realmente manja, tem a agência dele, a Mosh Internacional, que também ajuda algumas pessoas que querem ter uma ajuda mais empresarial e facilitar esse acesso para tirar residência fiscal no Paraguai. E, cara, é uma opção muito viável, porque você vai tendo cada vez mais restrições aqui no Brasil, seja pagando mais impostos, tendo menos liberdade, menos segurança, menos incentivos fiscais e econômicos para você viver aqui, vai começando a não fazer sentido você viver aqui. E você passa a entender que você precisa fugir disso. Ter uma residência, até um lugar onde você pode declarar seus impostos, ter mais liberdade de fato e uma qualidade de vida melhor em outro país. Então, é um tópico que faz sentido, é muito interessante, muito voltado para a teoria das bandeiras. Inclusive, posso fazer um vídeo só sobre teoria das bandeiras aqui no canal, tá? Se você curte esse tópico, deixa um comentário aí no nos comentários do YouTube, do vídeo, para eu entender que você quer ver mais isso, acha interessante, eu posso fazer um vídeo mais completo somente do assunto, tá? Finalizando o vídeo, foi basicamente isso. Se você gostou, deixa um like aí, coloca um comentário, uma sugestão de vídeo. Você pode também mandar alguma sugestão, mensagem de apoio, que seja lá no Escarata. Lembrando que o mínimo para você mandar é 21 satoshis, tá? Então, além de você estar ajudando aqui o canal, tá me ajudando a criar mais conteúdo, você também pode mandar qualquer tipo de mensagem lá, que eu vou estar lendo em vídeo, tá? Beleza? Então, obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.